Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 2 de fevereiro de 2020. China pede adiamento de casamentos e funerais são encurtados pelo coronavírus. A China pediu o adiamento dos casamentos planejados para o dia 2 de fevereiro e solicitou às famílias dos falecidos que encurtem os funerais para tentar impedir a propagação do coronavírus, que atravessou as fronteiras para outros países do mundo. O apelo coincide com o anúncio do balanço atualizado de mortos, que subiu para 259, e infectados, que se aproxima de 12 mil. O dia 2 de fevereiro é considerado este ano como um dia de sorte para o casamento, pois o 02.022.020 é um número palíndromo. Pequim, Xangai e outras cidades decidiram, antes do surto do coronavírus, abrir os cartórios para que os casais pudessem registrar seus casamentos, apesar da data cair em um domingo. O Ministério de Assuntos Civis também solicitou em um comunicado que os funerais aconteçam de maneira simples e rápida para evitar a congregação de pessoas e que os corpos das vítimas do coronavírus sejam cremados o mais rápido possível. Os encarregados pelos funerais terão que usar equipamento de proteção e medir constantemente a temperatura para evitar o risco de infecção, de acordo com o comunicado. A China estabeleceu restrições drásticas às viagens e férias prolongadas por ocasião do Ano Novo, a principal festa do país, quando centenas de milhões de pessoas viajam para passar o recesso com a família para tentar conter a propagação do vírus. As faculdades e universidades do país também adiaram o retorno às salas de aula. As autoridades pediram aos trabalhadores que adiem a volta ao trabalho e às pessoas em geral para que evitem aglomerações. Mais de 50 milhões de pessoas na província de Hubei, onde o vírus foi inicialmente detectado, estão isoladas desde a suspensão de todos os transportes pelas autoridades. As autoridades de Hubei anunciaram neste sábado que também suspenderão os registros de casamento a partir de segunda-feira até novo aviso. Vários países, incluindo Estados Unidos e Austrália, proibiram a entrada de estrangeiros que viajaram para a China nas últimas 2 semanas. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre as doenças na pergunta 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero requinte dos gozos? Pobre criatura! Mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte, a perto da morte física, ou da morte moral. De ambas. Comentário de Allan Kardec. O homem, que procura nos excessos de todo gênero requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se, quando satisfeita a sua necessidade, abdica da razão que Deus lhe deu por guia e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças são, ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus. Em A Gênese capítulo 28, Allan Kardec afirma que a humanidade tem realizado até nossos dias incontestáveis progressos. Os homens chegaram com a sua inteligência a resultados que jamais haviam alcançado com relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta a eles ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer reinarem entre eles a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para lhes assegurar o bem-estar moral. Não poderiam conseguir isso nem com suas crenças, nem com suas instituições antiquadas, restos de outra era, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que podiam, seriam hoje um entrave.
tal como uma criança é estimulada pelos móveis, que são impotentes quando ela chega à fase adulta. Já não é somente o desenvolvimento da inteligência que falta aos homens, mas a elevação do sentimento, e para isso é preciso destruir tudo o que exalta neles o egoísmo e o orgulho. SARS, síndrome respiratória aguda grave em 2003, gripe aviária em 2005, H1N1 em 2009, e, agora, a nova cepa do coronavírus. Surtos de repercussão internacional têm a finalidade de fazer o homem acordar para a fraternidade, que vai aumentar a cada ano até que cheguemos ao mundo de regeneração. Em O Livro dos Espíritos, questão 719, o codificador pergunta aos espíritos superiores: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? A resposta é clara: o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido à custa de ninguém, e se não deve enfraquecer, nem as vossas forças morais, nem vossas forças físicas. Podemos pensar, então, que cuidar do corpo significa nutri-lo, proporcionando-lhe bem-estar, através da higiene, exercícios físicos e alimentação adequada. Tudo isso sem exageros, evitando os vícios, não importa quais sejam eles, que, lentamente, vão destruindo o que está sob nossa responsabilidade. Nosso corpo é um corpo vivo com necessidades peculiares, e ignorar essas necessidades é ignorar as leis da natureza. Ideias errôneas, que ainda hoje permeiam nossa existência, muitos povos as cultuam, são levadas a extremos, constituindo-se em obstáculos ao caminhar evolutivo. De um lado, temos os que acreditam que, maltratando o corpo, purifica-se o espírito; de outro, os que, não acreditando que exista o espírito, ou mesmo aceitando a ideia da sua existência, não o valorizam, cuidando apenas de cultuar o corpo. Extremos que se chocam e que acabam praticando violências contra um e contra outro. Entre esses dois extremos, há uma multidão de criaturas preguiçosas e indolentes em relação ao corpo. Encontramos, também, aqueles que não se interessam em fortificar o espírito com valores morais. É necessário compreender que ambos estão ligados entre si, que os excessos de um trazem consequências para o outro. Assim, quando nossa atenção está voltada apenas para o fortalecimento dos músculos, esquecemos-nos de dar força ao espírito, preparando-o para enfrentar os problemas do dia a dia. Se, de outro lado, nossa atenção se concentra somente nas coisas do espírito, não nos damos conta de que precisamos viver as coisas do mundo; caso contrário, não progrediremos e não faremos progredir tudo o que está ao nosso redor. É tolice ignorar que assim evitaremos as tentações, pois é na luta contra elas que nos tornamos mais fortes. A verdade é que, em ambas as situações, deixamos de cumprir as leis do trabalho e do progresso, dadas a nós, por Deus, para nossa evolução. O que fazer, então? O equilíbrio é sempre o melhor caminho. Tanto o corpo quanto o espírito possuem necessidades particulares, que precisam e devem ser atendidas, pois elas se complementam. Buscar esse equilíbrio com calma, respeito e dignidade é nossa tarefa planetária, objetivando o crescimento e evolução. É, sem dúvida alguma, tarefa individual, porque cada um de nós será responsável pelas escolhas que fizer. Nada fazer é, também, uma escolha, lembremo-nos disso. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de fevereiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.